Estamos muito felizes que o Senado Federal acabou de aprovar o PL de cotas de serviços públicos. A gente conseguiu uma vitória importantíssima, que é aumentar de 20% para 30% as vagas reservadas para pessoas negras e que também vamos incluir agora indígenas e quilombolas, conforme a gente vai regulamentar a lei mais para frente. Estamos muito felizes. Eu queria agradecer ao Senado Federal que aprovou agora, também à Câmara que tinha aprovado o projeto anteriormente. E nesse caso do Senado agora, eu queria muito agradecer ao presidente Davi, mais ao presidente Eduardo Gomes, que estava presidindo a sessão hoje. Foi super importante. E, obviamente, a todos os senadores envolvidos nesse processo. O relator Humberto, dois líderes muito importantes, o líder Everton, o líder Jacques. Também queria agradecer ao senador Efraim e queria agradecer ao senador Paulo Paim, que foi o autor original do projeto, que tinha sido aprovado já no Senado, foi para a Câmara, voltou e agora aprovado. E a Comissão de Direitos Humanos, aí presidida pela senadora Damares, e todos os parlamentares, senadores que aprovaram uma semana passada essa versão do projeto que agora foi aprovado no plenário. E a gente queria dizer que agora, então, essa nova lei, assim que o presidente Lula sancionar, vai valer para o novo concurso público nacional unificado. Então o CPNU2 já vai utilizar essa nova regra de cotas, 30% aí de vagas reservadas, para a gente continuar nossa política de garantir um serviço público com a cara do Brasil. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Trânsito Futebol Clube, conteúdo sem enrolação. Então, vamos falar hoje de um assunto importante. Vai ficar mais difícil passar em concurso, tendo em vista aí o projeto de lei do deputado Paulo Paim, 1958 de 2021, que amplia o percentual de cotas dentro dos concursos públicos. É isso que a gente vai falar. Mas antes, eu pedi para você se inscrever no canal, dar um like se você gostou e ativa o sininho aí para a gente estar sempre trocando uma ideia. Então, foi aprovado lá no Senado Federal, né, ontem, né, já passou pela Câmara, esse projeto de lei que amplia de 20% para 30%, né, a questão aí das cotas no serviço público para pessoas negras, indígenas e quilombolas. Então, a gente tinha aquela lei 12.990, né, de 2014, que estabelecia 20%, né, para a administração pública direta e indireta, né, federal, a questão das cotas dentro do serviço público para esse percentual da população. E isso agora vai aumentar de 20% para 30%, ou seja, vai ficar mais difícil você passar, ou seja, você terá que estudar um pouco mais para conseguir passar dentro da ampla concorrência, né? Então, essa questão, né, ela remonta já a mais de 10 anos, né? Essa lei 12.990, né, que era de 2014, ela tem que ser avaliada a cada 10 anos. Havia expectativa de diminuir as cotas, né, para corrigir as distorções históricas, mas aumentaram de 20% para 30%. Você sabe que a gente vive dentro da nossa Constituição uma ideia de uma igualdade não apenas formal, mas uma igualdade material, aquela em que o Estado tem que intervir, né, para promover a igualdade, né? Porque é um país extremamente desigual. Todos nós já sabemos disso, né? O problema das cotas, né? Quem defende as cotas fala que é uma questão de criar uma tolerância, de você trazer uma retribuição, trazer uma justiça compensatória, né? De você promover a igualdade dentro das desigualdades. Já quem defende que isso deveria acabar fala, olha, desculpa, mas a cota ela é uma discriminação reversa. Olha, a gente tem que avaliar a pessoa, né, individualmente, não que ela faça parte de um grupo. Então, a gente tem essa questão que violaria também a Constituição, a meritocracia. Então, você vai ter argumento de todos os lados. Mas na prática, né, essa lei vai agora à sanção, esse projeto de lei, perdão, vai à sanção presidencial do presidente Lula, né? Ele provavelmente vai ratificar aquilo que está no projeto de lei. Então isso vai vir na sanção presidencial e daqui a 10 anos, mais 10 anos, a gente vai rever, né? Como é que está a inclusão dessa galera aí dentro do serviço público federal. Bom, qual é o problema das cotas, né? Porque se a gente analisar dentro dos concursos públicos de grande concorrência, a diferença da nota do cara que está na ampla e do cara que está na cota, ele é uma diferença, digamos, até pequena. Mas em concursos com poucos candidatos, ou com uma vaga, duas vagas, isso acaba fazendo uma grande diferença. E às vezes a diferença do cara que entra, ou que o cara que ficou perto de entrar e não entrou, e entrou alguém da cota, às vezes a diferença é muito grande, né? Chega a ser 20, 30%, uma nota menor, né? Isso, na prática, a gente vê isso. Agora, eu acho que o grande celeuma, né, dessa questão é que esse processo
de heteroidentificação, que é uma medida complementar a uma autodeclaração de que você é preto, vou mais além, incluem os pardos, você que é pardo também pode, né, concorrer às cotas. Porque se você analisar bem, esse processo de heteroidentificação é realmente ali um grande mar, um grande oceano de dúvidas, um grande mar que deixa as pessoas completamente juridicamente inseguras, né? O que que vale para a heteroidentificação, né? O formato do rosto, o formato do nariz, o formato da boca, a questão do cabelo, a questão da cutis, da pele. Então, são coisas que chegam a ser quase que uma análise subjetiva. Eu conheço colegas que fazem concurso, né? É, e já foram reprovados em concursos se colocando na cota, foi reprovado no processo de heteroidentificação, mas já em outro estado ele passou no processo de heteroidentificação. Conheço alguns colegas que foram reprovados lá no Mato Grosso, no cargo de delegado, mas chegou no delegado federal e ele passou, né, se cadastrando nas cotas. Então, é aí que está a grande dúvida, né, do concurseiro, e isso reflete aí na banca, que também fica numa situação embaraçosa. Por exemplo, será que eu sou pardo? Eu me julgaria pardo aqui no Rio Grande do Sul, mas talvez na Bahia o processo de heteroidentificação me julgaria branco. Então veja como é frágil esse processo de heteroidentificação, né? O IBGE em 2022, no seu censo, né, no recenseamento, atestou que 45% das pessoas se autodeclaram pardas, 0,8% negras. Então, a gente tem uma população extremamente miscigenada, na verdade. E o que que acontece nessa situação? Você que está assistindo o vídeo, muito provavelmente, poderia estar aí se inscrevendo no concurso, na vaga de pardo, sem problema nenhum, na vaga de preto que se estende aos pardos. Você poderia fazer isso. Qual é a consequência de você ser reprovado? Nenhuma. Você volta para a ampla. Então, você que está assistindo o vídeo e tem, às vezes, vergonha ou dúvidas, se você tem dúvida, você tem que se colocar no processo de heteroidentificação para ser avaliado. Porque realmente você pode estar papando mosca ou ter deixado uma oportunidade passar. A lei está aí para beneficiar pretos e pardos também. Então, se você é pardo, meu amigo, ou tem dúvidas quanto a isso, se coloque no processo de heteroidentificação. Se você passar, vão te avaliar. O máximo que vai acontecer é você voltar para ampla. E, infelizmente, nessa questão, você já deve ter visto muitas injustiças, né? Pô, meu colega aqui, ele é mais branco do que eu e passou uma nota menor no processo de heteroidentificação. Se eu soubesse, eu também tinha me inscrito. Então, acho que vale a pena você, se você tiver dúvida, fazer essa pequena avaliação. Agora, a minha opinião é essa. Se você tem dúvidas quanto ao seu fenótipo, vá lá, coloque-se na inscrição de pessoas pretas ou pardas. O máximo que vai acontecer é você voltar para ampla, beleza, pessoal? Eu acho um projeto de lei importante. O Estado tem que fazer ações afirmativas, o Estado tem que intervir para diminuir desigualdade, mas eu acho que passar de 20% para 30% já é uma medida fora da casinha. Você já extrapola. Essa é uma opinião. Inclusive, a gente já tem cotas na faculdade, né? Então, a gente, ao longo dos anos, deveria diminuir. Essas cotas, elas estão o quê? Aumentando. Algumas pessoas dizem, isso aí é só uma medida política, é só uma medida eleitoreira. Até pode ser, mas essa questão deveria ser discutida por todos nós, ainda mais numa questão de uma população extremamente miscigenada. Tá bom, pessoal? Que você vai comentar no vídeo? Se você é a favor ou não da lei de cotas, qual o problema? Se você já passou por um processo de heteroidentificação, se você é aprovado, se você não é, não há nenhum problema. Coloque o seu comentário aí e a gente vai comentar o seu comentário. Tá bom, gente? Eu agradeço mais uma vez. Se inscreve no canal, dá um like se você gostou e ativa o sininho para a gente estar sempre trocando uma ideia. Forte abraço e até a próxima.